Que início de ano terrível pra gente, né, galera? Meu, perder 2 jogos para o Lanús, cara. Perder dentro do Maracanã com 70 mil torcedores. Perder na Argentina não jogando nada. Uma escalação diferente do Felipe Luiz. Cara, eu tenho tanta coisa pra falar desse jogo, do Felipe Luiz, das escolhas dele, das escalações. Jesus, cara. E não tem desculpa, tá? Não adianta falar que tava chovendo, porque tava chovendo para os 2 times, né? E o gramado estava perfeito. A bola estava rolando normal. Que tristeza, galera. Flamengo perde na prorrogação e fica com o vice da Recopa, ficamos com o vice da Supercopa. E aí, será que vamos ficar no vice também do Carioquinha? PQP, né, cara? Que é isso, velho? Que vergonha, cara. Perder para o Lanús 2 vezes seguidas. Meu Jesus. Temos aqui o pós-jogo do Linha de Passe da ESPN Brasil e vamos ver o que eles vão falar agora, galera. A vencer, se acostumou a superar grandes desafios, a quase ser campeão intercontinental, mas tá aí, ó, o reflexo é esse, a gente vai debater o momento do Flamengo nesse começo de 2026. Estou aqui com o Leonardo Bertozzi, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner e olha também com o Eugênio Leal hoje, que cantou todas as substituições no intervalo, viu? A gente estava fazendo um show do intervalo ali, digamos assim, lá no YouTube, e ele cantou as substituições, todas foram feitas, mas não surtiram o efeito que a gente imaginava. Pode falar, seu Vitor Birner, boa noite. Boa noite a você, boa noite ao Jean, Léo, ao Eugênio, não me espanta o fato de Eugênio cantar substituições, porque conhece o jogo, boa noite. Qualquer um acertaria, substituições óbvias. Cuidado, hoje em dia não é mais assim. Não. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Não se deprecie, você foi muito bom. A gente vê as reações dos jogadores do Flamengo, né, realmente abatidos, que mostra como o clima está pesado pelo futebol que o time não joga desde o início da temporada. No começo era a questão física, eu sei que os jogadores ainda não estão no ápice, mas é óbvio, a expressão do Everton Cebolinha, que os jogadores e o time no todo deveria estar jogando muito, mas muito mais futebol. E eu acho que as mudanças que o Felipe fez, algumas do início do jogo, na escalação que a gente imaginava que seria a escalação inicial, foram por uma ideia de jogo dele. Eu vou falar disso depois para me esticar muito aqui na abertura. Eu discordo da ideia contra o Lanús, contra os times, ok? Mas depois eu me aprofundo. Com o elenco, para gerar uma competitividade, uma disputa por posição. Porque eu olho hoje o Flamengo, eu penso, eu tenho uma decisão amanhã. Em quem eu confio? No Arrascaeta? No Rossi? Mesmo escorregando no primeiro gol? Quer dizer, é muito pouco para quem tem tanto. E por mais que o Flamengo tenha criado mais chances no primeiro tempo, o Flamengo hoje é um time sem confiança, é um time que perdeu aquele viés de quem ganha jogos difíceis na hora que mais precisa e tem que reencontrar isso ao longo da temporada. Hoje não mostrou, termina com mais um vice-campeonato. A gente vai analisar esse lance daqui a pouco, é o primeiro gol do Lanús, meu Deus do céu, né? Toca ali, o Rossi sai, toca no Ayrton Lucas. Essa pedra aí estava cantada, né, cara? Uma hora iria acontecer, né? E aconteceu. Essa porcaria de saída de bola, toda hora jogando com o Rossi, toda hora, cara. Aí chovendo, o cara escorrega e aconteceu. Numa final, que valia taça. Ayrton Lucas recua para o Rossi quando o Rossi já estava voltando, aí ele tenta se recuperar, dá uma escorregada. E aí o Lanús abre o placar de Só uma coisa, se ele não escorregasse, ele ia ter que dividir a bola. Também. Ou seja, é Ayrton Lucas a falha. Exatamente. O Eugênio também coloca aqui na conta do Rossi, já vou chegar no Eugênio para falar disso também. Mas tem muito para a gente destrinchar aí dessa derrota do Flamengo aí 3-2, perdendo a Recopa. Leonardo Bertozzi, problemas na escalação inicial, problemas individuais, alterações que não deram certo. É uma via crucis esse começo de ano do Flamengo, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço para você, para os nossos companheiros, para o nosso fã do esporte também que nos acompanha, que ficou acordado até tarde aí com prorrogação. Essa prorrogação em Recopa é uma coisa que já podia não ter mais, né? Mas dito isso, vamos pensar que nos 2 jogos, fazendo um preâmbulo, acho que pedir a cabeça do Felipe Luiz não faz sentido nenhum. A gente pode fazer crítica sem pedir a cabeça, certo? Acho que o trabalho tem que seguir, mas tem que se entender onde foram os erros. Acho que o time foi mal escalado na ida e na volta.
hoje, assim, contra como a gente imaginava que o Lanús fosse jogar, não fazia sentido você não ter um homem de referência na frente. Lembra, galera, que eu comento aqui no canal, toda vez que escala 3 jogadores leves na frente, não acontece nada, cara. Lembra, né? Cebolinha, quando escala... Não, Cebolinha entrou no segundo tempo, mas quando escala ali o Luiz Araújo, por exemplo, Carrascal como ponta, Plata e Samuel Lino, cara, não acontece nada. Felipe Luiz foi muito mal na escalação inicial, né? Alguém para explorar a bola aérea, explorar cruzamento. Hoje era jogo pro Pedro. E a gente discutiu aqui semana passada, né? Falou, pô, acho que semana que vem é meio óbvio que o Pedro vai jogar, né? Foi isso. Eu perguntei, você falou, meu, não tem desculpa, assim, é o Pedro, ponto. Não tem muito ponto de correr. Por mais que o Plata não estivesse e fosse ficar à disposição, você poderia até pensar que o Plata fosse jogar e não o Lino, ou que o Plata fosse jogar e não o Carrascal, enfim, várias possibilidades que o time teria. Então eu acho que a estratégia inicial do Flamengo já não fazia muito sentido para o jogo de hoje. A partir daí, como a escalação foi essa, você já imaginou, como o Eugênio falou, você já imaginava que as alterações fossem ser exatamente as que foram a partir do momento que o jogo não estava caminhando da maneira que se imaginava. Aí quando você faz o primeiro jogo horrível que fez, o primeiro jogo do Flamengo foi abaixo da crítica. Você dá um gol de presente como você deu no primeiro tempo. E já vou dar o spoiler do vídeo que o Birner gravou das notas, né? Responsabilizando mais o Ayrton Lucas do que o Rossi pelo gol. E concordo, porque dá aquele tipo de passe no gramado molhado, assim. Primeiro que a escolha de dar o passe já é errada, né? Porque o Rossi dá o passe e já começa a recuar. Ele não olhou pra frente, não. Ele tinha uma possibilidade de passe à frente, ele não olhou, ele preferiu voltar pro Rossi. É um goleiro. Sim, exatamente. Ele tem que recuar em algum momento. A decisão, o primeiro responsável pelo gol é o Ayrton Lucas, não é o Rossi. O Rossi é o segundo responsável. Mas, dito isso, assim, você deu um gol de presente, aí você passa a precisar de 3 gols para ganhar no tempo normal. E o Flamengo continuou encontrando problemas para jogar contra bloco baixo. Pelos jogadores que o Flamengo tem, a falta de recurso para gerar espaço, para criar situações com drible. E o Flamengo tem jogadores para fazer mais, né? Então, assim, você cai numa prorrogação, aí você tem o desgaste físico, um adversário que, à medida que o tempo vai passando, o adversário vai falando, opa, peraí, acho que dá, né? É uma bolinha, a bolinha aparece. Eles demoraram até para dar uma catimbada, sim, viu? Sim, demorou para dar uma catimbada. Quanto mais você vai deixando um adversário como esse vivo, e assim, é isso, né? A gente viu essa história no final do ano passado na Sul-Americana. Vai deixando vivo. Ou eu acho o gol ou eu levo pros pênaltis. Você estava nesse cenário aí no final do jogo, né? Ou eu acho o gol, eu levo pros pênaltis. Ou eu acho o gol, eu levo pros pênaltis. Achou o gol. E aí, quando achou o gol, estava acabando o jogo. Achou até outro. A história vai contar que o Lanús foi campeão da Sul-Americana ganhando 2 vezes do Flamengo. Exatamente. Por isso que eles se intitulam o maior clube de bairro do mundo, né? Que absurdo. É verdade. Que absurdo, cara. Eu tô puto. Perder pra um time de bairro, cara. Que vergonha. Vexame total. É o 4º troféu internacional do Lanús, tá? Copa Comebol, 2 Copas Sul-Americanas e agora uma Recopa em cima do Flamengo no Maracanã. Isso aí vai entrar para a história do clube, não é pouca coisa, não. Ano passado a gente já destacou para o Racing, só que o Racing é um clube gigante. Sim, é outra história. O Lanús é um clube de bairro. Para o Lanús ser campeão ganhando do Flamengo no Maracanã, meu amigo, isso aí, a noite lá em Lanús vai ser longa, não vai ser curta, não. Bom lembrar que é um Lanús que chega ao título da Recopa depois de ganhar a Sul-Americana em cima do Galo e ter eliminado previamente na competição o Fluminense. Sim, também, né? Nesse mesmo Maracanã. Nesse mesmo Maracanã, né? Uma história muito parecida. Exatamente. O senhor falou comigo no intervalo, falou, eu não tiro a responsabilidade do Rossi nesse lance com o Ayrton Lucas. Os companheiros estão colocando primeiro o Ayrton Lucas. Você coloca o primeiro Rossi? Bem assim. Não coloco o primeiro, não. Eu só não tiro a participação dele. Que aconteceu. Ali, por exemplo, o goleiro sai para recuperar uma bola que foi lançada no vazio, afasta essa bola, joga do outro lado, na linha de fundo do outro lado. Não assume risco de sair jogando. Como já vinha sendo. Sim, sem dúvida. Curioso, né? Em 18 de dezembro, o Flamengo quase ganhou o Intercontinental. Ele ganhar hoje, ele sai como gênio. Se ele perder, vai sair como burro. Eu queria te ouvir, Calçade, como é que sai o Felipe Luiz depois dessa dobrada de aposta aí que ele deu hoje e acabou perdendo esse título. Tudo bem contigo? A culpa é dele, né? Olá, William, olá, companheiros. Olha, pegando ganchos em todas as falas dos companheiros. Felipe Luiz, ele arriscou, cara. E ele jogou toda a responsabilidade da derrota nas costas dele.
Se ganhasse, seria gênio. Como perdeu, professor Pardal, né? Porque o cara inventou, né, cara? Inventou. E deu nisso aí, ó. Mais uma decepção, mais uma derrota dentro de casa, dolorida, hein, cara? Perder por um time minúsculo desse, né? Um time de bairro. É uma palhaçada isso, cara. Uma palhaçada. É uma afronta com o torcedor, né? Imagina quem pagou R$1.000 no ingresso pra ver isso. Na chuva. Imagina. Tem horas que isso vale para o Flamengo também. Chega um momento, inclusive para um clube tecnicamente enorme, que tem muitos jogadores, que tem no banco de reservas uma equipe que ninguém tem. Tem horas que você tem que simplificar. E o que faz o Felipe Luiz? Ele chama para ele toda a responsabilidade, toda. Chamou na Argentina e chamou hoje também. Porque ele não tem o Pedro, ele vai por uma equipe pensando no time que pode se associar, projetar os laterais, tudo bem, faz sentido. Não é que é uma loucura imaginar o Varela aproveitando o corredor, né, e o Plata por dentro, com o Carrascal, o Arrascaeta, mas o momento não é legal, o momento não é assim, tranquilo para que ele possa fazer todas essas variações. E ao fazê-las, ele diz, deixa comigo que eu resolvo. Tá tudo na minha cabeça. E aí, cara, vem a voz da arquibancada, vem a voz de conselheiros, a voz de presidente, a voz de quem tá dentro, porque o Flamengo, com o nível que atingiu, criou a expectativa, e para mim esse é um grande problema, de que vai ganhar tudo. E time grande e time bom também tem problema. Também entra em fase ruim. E essa ideia de que o Flamengo é obrigado a ganhar todas as competições é um perigo. Mas ele vacila na Supercopa, jamais, tirando mérito de Corinthians e tirando mérito de Lanús aqui, tá? Jamais. Ele encontrou equipes bem constituídas e com uma ideia mais simples do que a dele e que fizeram todo sentido. O Lanús, cara, é o mesmo time da Argentina, é o mesmo time de hoje, tem dificuldades de trocar, não é que sobe o nível, mas mantém fisicamente a equipe ativa, mas cai um pouquinho a qualidade e leva numa boa. O final do jogo me surpreendeu, eu tô falando os últimos minutos da prorrogação, porque era um lateral direito que era um ponta, o Ayrton Lucas se arrastando, o Léo Pereira teve que sair, aí você tem, não, saiu o Danilo, o Léo ficou, porque aí vem o Ortiz, então é uma equipe toda fisicamente sem condição de se mandar para tentar resolver nesse finalzinho. Eu vi ali o Flamengo com uma postura que era, peraí, calma, vamos tentar, mas acima de tudo, se não der, tem os pênaltis. E o Flamengo toma um gol numa bola parada, num vacilo defensivo. E aí o Lanús foi gigante, tá? Canali e Esquerdós, cara, eles ganharam tudo por cima. E o Flamengo vacilou. Antes do Birner, que vai querer falar também, a gente tem as sonoras dos jogadores saindo de campo, tem a Arrascaeta, tem Rossi, vamos ouvir. Vai chegar. Vamos ouvir. Vai lá. Atenção. Mais uma derrota do Flamengo nesse ano, não saiu como esperado. Críticas da torcida, como é que coloca a cabeça no lugar agora, nesse momento? Time multicampeão que acaba perdendo 2 taças nesse início de 2026. Momento difícil, quer abaixar a cabeça, o torcedor tem razão, as expectativas em cima dessa equipe com toda a qualidade, todo o investimento são altas e não estão sendo cumpridas, culpa toda nossa. O torcedor tem razão de protestar, de ir contra a equipe, cabe a nós abaixar a cabeça, trabalhar. E os jogadores fortes e grandes trabalham para sair desse tipo de situação. Agora é a hora da gente provar, né, de que qual o tamanho do nosso grupo enquanto equipe, enquanto jogador. Deu para ver que o time competiu bem aqui no jogo de hoje, mas fisicamente no final já estava todo mundo muito esgotado. Dá para apontar o que tem de errado no Flamengo nesse início de 26? Que cada um assuma a sua responsabilidade. É que
teve parte física, teve parte técnica, teve parte de desempenho, que cada um assuma a sua responsabilidade, porque é assim que funciona numa equipe grande. Valeu, obrigado, Danilo. Arrasca, mais um momento difícil aqui nesse início de 2026. O que hoje especificamente deu errado? Porque o time competiu muito, deu para ver que o time competiu bastante, mas acaba saindo até derrotado desse jogo. Não tem palavra agora. Sinceramente, é difícil falar depois de um momento assim, na derrota. Hoje foi complicado. Teníamos a ilusão de voltar a fazer um grande jogo, conquistar mais uma taça nesse palco tão importante que é Maracanã para nós. Infelizmente não deu. No momento de falar agora hay que baixar a cabeça, trabalhar e voltar a ser o que fomos antes. Em 2023 o Flamengo também iniciou muito mal, assim, perdeu Supercopa, Recopa aqui no Maracanã também. Você viveu aquele momento. O que dá para tirar de aprendizado para estancar, para ter um ano ainda vitorioso? Não tem outra palavra que seja resiliência, trabalhar, abaixar a cabeça, ser consciente que não somos o Flamengo que a gente quer. Cada de nós, todo mundo tem que melhorar. Não tem palavra para esse momento, sinceramente, a verdade que é bem complicado. Obrigado. Taça nesse início de ano, torcida protestando. O que tem de errado com esse Flamengo em 2026 que está com muita dificuldade? Não, óbvio que a torcida vai estar chateada, óbvio que a torcida vai cobrar, mas no final do ano a gente comemora, ele comemora junto. Isso é o primeiro que tenho que falar. Agradecer o apoio de hoje, os 120 minutos. Obviamente ninguém gosta de perder, menos uma final. A gente tinha virado o resultado, estávamos tão perto de quizás ter uma disputa do pênalti. Sai um escanteio, o cara sobe sozinho, faz um golaço. Mas é isso aí, eu acho que tem muitas coisas ainda por melhorar. Obviamente tem jogadores que recém chegaram para se adaptar ao time, estão para ajudar. Mas mesmo assim o torcedor pode estar, todo mundo pode cobrar a gente, porque quem responde dentro do campo somos nós. A gente assume a responsabilidade que todo do que representa isso aí. E é isso, obviamente, como falei, sempre vou falar a mesma coisa. Ninguém gosta de perder, mas perdimos para um campeão continental também. Eles fizeram um grande jogo lá, a gente achou que fosse um jogo abaixo nos primeiros 90 minutos. E como falei recém, agora fica levantar a cabeça, continuar. E como falei antes, se no final do ano a gente comemora, o torcedor comemora junto, então esperemos que seja assim. O time tem cometido muitos erros defensivos nessa temporada. Você pode falar sobre isso? E aquele lance do gol deles ali, o primeiro gol, você, Ayrton Lucas, pode dizer o que aconteceu? Nada, eu joguei para Ayrton. Ayrton tentou jogar para mim, agora ficou curta. Eu também escorreguei. Mas também, tipo assim, se eu no lance fazia falta, era o cartão vermelho, e deixar o time com um jogador a menos, não valia a pena, então foi isso. Obviamente, erros acontecem, obviamente a gente errou, mas também todo mundo depois fez um grande esforço para virar, conseguimos virar e um lance no final do jogo nos deixa quizás sem a chance de ficar um 50-50 nos pênaltis, mas é isso. Erro todo mundo comete, até os melhores times do mundo cometem erro, mas a gente tem que aprender os erros para nos fortalecer e ser mais forte cada dia mais. Obrigado, Rossi. É muito erro, né, Rossi? É muito erro toda hora, né, galera? Pelo amor de Deus, cara. Que começo de ano terrível. Eu acho assim, cara, que no primeiro gol ali do Lanús, a culpa maior foi do Ayrton Lucas. Porque o Rossi, ele passa para o Ayrton Lucas e o Ayrton Lucas, cara, devolve uma bola ruim, quadrada, curta. Com chuva, o Rossi escorregou. Para muitos, né? A culpa maior é do Ayrton Lucas nesse gol do Lanús. Só que o maior culpado, galera, por tudo que aconteceu foi o Filipe Luís, cara, no contexto geral dos dois jogos. No jogo de ida, o Flamengo não jogou nada, absolutamente nada na Argentina. Tava andando em campo, achou que venceria sem jogar. Com soberba, né? Arrogância. Perdemos lá, perdemos em casa. Cara, não tem explicação, galera. Não tem. Ninguém acreditava que o Lanús pudesse vencer o Flamengo 2 jogos. Ninguém.
Se você perguntasse para qualquer torcedor, qualquer um, quem que você acha que vai ganhar a Recopa? Lanús ou Flamengo? O cara pode até falar Lanús por ele odiar o Flamengo, mas no fundo ele acreditava, né, que o Flamengo pudesse vencer porque tem jogadores melhores, cara. Só que no futebol nem sempre o melhor vence porque você tem que entregar tudo, né? Tem que jogar com seriedade, tem que jogar com honestidade, respeitando o adversário e sério. Meus amigos, cara, eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Felipe Luiz foi mal demais na escalação, cara. Que escalação foi essa? Fala pra mim. Deixando Cebolinha e Pedro no banco. Se você tá perdendo o jogo e precisa virar o jogo. Que escalação bosta, hein, Felipe Luiz? Péssimo. Nunca critiquei o Felipe Luiz nesse tom, mas hoje ele foi péssimo, horroroso. Atuações do Flamengo, Rossi, Paquetá e Ayrton Lucas são os piores em vice na Recopa. Felipe Luiz também, viu? Vamos lá então, deixa eu puxar aqui para baixo aqui. O ranking de atuação, Rossi nota 2, né? Falhou feio no primeiro gol do Lanús com a ajuda de Ayrton Lucas. Cara, uma hora isso ia acontecer, né? Era pedra cantada, né, cara? Essa idiotice dessa saída de bola. Eu falo toda hora aqui no canal, cara. Falo toda hora depois dos jogos aí. Uma hora vai dar merda. Tem que mudar esse jeito de jogar. E deu, né? Numa final. Varela 4.4. Bruno Henrique 3.6. Danilo 4.9. Léo Pereira 5.2. Ó, desfalque, viu? Léo Pereira lesionado. Danilo tava com cãibra, né? Não sei se lesionou ou não. Desfalque. Ayrton Lucas, desfalque, lesionado também. Tava puxando a perna. Não deve ser coisa boa. Foi péssimo Ayrton Lucas, nota 2.0. Eric Pulgar, nota 5. Pra mim foi um dos melhores em campo, cara. O Eric Pulgar. Coitado. Tudo nas costas dele, né, cara? Tudo, né? Everton Araújo, 5.5. Também acho que ele não comprometeu, né? Acho que ele fez o papel dele. Jorginho, 5.9. Arrascaeta, 5.8. Um dos melhores em campo, se não foi o melhor, né? Fez um gol de pênalti. Sofreu o outro pênalti. Engraçado, né, galera? Engraçado não, é só uma observação. Flamengo fez 2 gols no Lanús em 2 jogos. De pênalti. 2 pênaltis. Não fez um gol com bola rolando. Um gol criado, um gol normal. Piada, velho. Carrascal 3.0. Chutou em cima do goleiro 2 vezes, né? Perdeu um gol incrível. Tava 0-0 ainda o jogo. Pedro 2.6. Plata 3.2. Perdeu um gol incrível na cara, cara. Saiu no contra-ataque. Se ele fosse bom, ele faria aquele gol. Lucas Paquetá, 1.7. Nem vou falar nada. Samuel Lino, 2.2. Everton Cebolinha, 4.2. Felipe Luiz, 1.7. Tá aí. Merecidas notas, hein? Merecidas. Merecidíssimas. Que tristeza, cara. Olha, eu... Sinceramente, eu não esperava por isso, viu? Eu acreditava do fundo do meu coração que o Flamengo hoje iria vencer o jogo e iria vencer bem, cara. Por tudo que aconteceu. Não adianta a gente falar que tava chovendo porque a chuva molhou o campo inteiro e molhou para os 2 times, né? A bola tava molhada. O gramado também. E o gramado tava bom, hein? Pelo menos isso. Valeu, galera. Tô arrasado. Valeu, fui.